Vamos lá, então. Pais, aparecem para vocês aí a tela aqui com a pauta da reunião? Não. Sim. 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 Bom, vou aproveitar aí que a mamãe acabou falando, eu não vi qual foi mesmo, mas eu vi, sobre por que a gente não faz a reunião presencial, tá? O que ocorre? Na reunião presencial, a adesão das famílias é muito menor e aqueles que não conseguem vir não têm a oportunidade de saber o que foi conversado. Já na reunião online, eu tenho a possibilidade de gravar, como eu estou fazendo aqui, e eu envio essa reunião no grupo. Então, o pai ou a família, ele consegue acompanhar e saber tudo o que foi conversado, inclusive se foi perguntado algo que ele gostaria de perguntar ou não. Né? Até porque aqui vocês podem perguntar o que vocês quiserem, eu dou espaço para vocês perguntarem. Então, eu faço a reunião aqui, né, vou fazendo indagações, se vocês tiverem dúvidas, vocês perguntem, e no final também abro espaço para vocês me perguntarem. A única coisa que a gente não conversa aqui na reunião é algo específico de cada aluno. Porque se eu for começar a falar aqui, nós começarmos a falar de cada criança, essa reunião não acaba, né? Porque aí cada um quer saber sobre seu filho, conversar com cada professor, então a reunião fica impossível. Então, nesses casos, a gente agenda pessoalmente, fora do horário de aula, no horário de aula, com o coordenador e com o professor, tá? Então, para quem aí, as mães aí comentaram que a gente faz online, é por esse motivo. Por mim, pessoalmente, eu faria reunião presencial todo sábado, uma vez por mês, para mim não tem problema. Só que a questão é aquele pai que não pode vir, ele fica sem saber. E se um dia você não puder vir, você também fica sem saber a pauta da reunião. Tá? É simplesmente por esse motivo. Eu, inclusive, estou aqui no colégio, então para mim não mudaria nada fazer presencial ou online. Tá bom? Beleza? Então vamos lá. Oi, Leandro. Oi, bom dia. Bom dia. Leandro, para mim está chegando muito baixo. Não sei se para os outros pais está normal, é o meu celular, mas está no último volume. Não costumo ter esse problema com volume. Será que Vamos tem alguma ver. coisa? Como Tem mais está algum pai que está com o volume Isso. baixo? Só para eu saber se é só com o meu celular. Vocês estão me ouvindo bem? Meu volume está ok. Tá Meu ok tá muito aqui baixo. também. Tá bom. Aí, tá vendo? Tem mais Dona alguém Maria, mais? põe fone, se ela tiver, é melhor. Ou então liga o Viva Voz, melhora. Também. O meu Boa. também tá. Obrigado. Não conseguindo. Boa ideia. Ah, eu coloquei no Viva Voz, é verdade. Tá bom. Obrigada, Beleza. gente. Tá bom. Então vamos lá. Pais, a reunião hoje eu vou procurar ela é mais curta que as demais, tá? Porque é uma reunião de volta às aulas. Nós fizemos aqui algumas apurações, coisas positivas que nós vimos nesse período, né? Que melhoraram, e alguns pontos que a gente precisa melhorar, né? Então, tudo isso em conjunto. E vamos falar também sobre alguns eventos que nós faremos aí até o final do ano, tá bom? Então, peço que deixem o microfone fechado. Caso precisem, pode abrir o microfone e me perguntar, que aí eu vou tirando as dúvidas, tá bom? Nós temos alguns professores que estão na reunião, tá? E se eles depois quiserem falar, comentar alguma coisa específica da sala, eles comentam também. Beleza? Então, vamos lá. Bom, pessoal, nós, ao longo do último semestre, né, nós fizemos, se não me engano, 4 reuniões, e nessas reuniões nós fomos conversando com vocês sobre o que vem acontecendo na escola, aspectos que a gente precisava melhorar, algumas cobranças das famílias, né? E aí a gente fez aí um apanhado, um resumo do que a gente percebeu que realmente tem melhorado, tá bom? Então vamos lá. Bom, alguns aspectos positivos que a gente reparou que houve melhoras. Então, no caso, a realização das atividades, tá bom? Nesse caso aqui, ó, eu vou até arrumar aqui, casa, tá? Que no caso de vocês aqui é o contrário. Aqui. Então, a gente vem conversando, tá? Claro que ainda não é o ideal, mas o Paulo conversou com as professoras e a gente percebe que houve uma melhora
nos aspectos de comportamento dos alunos em sala de aula, as salas estão um pouco mais calmas, né? Não estão igual no começo do ano. As crianças vêm fazendo as atividades, isso é importante. Claro que há crianças que as famílias ainda deixam um pouco a desejar, então a criança acaba não entregando uma tarefa, então isso, a médio e longo prazo, a criança vai ter algum problema, mas, no geral, tem melhorado bastante, tá? Então, isso é um aspecto bem positivo, a gente fica feliz com isso. Então, isso aí é parte do trabalho em conjunto, escola e família. Então, as professoras mandam mensagem nos grupos, chamam os pais do privado, conversam com os pais, dão um retorno, né? Aí os pais ouvem e fazem aquilo que elas auxiliam. Então, isso é muito bom. Tá? Então, parabéns a todos os envolvidos aí nas melhoras, e vocês vão ver que o resultado vai aparecer ao longo do tempo. Tá bom? Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Leandro, Oi. A Fernanda, que é a mãe da Rafaela, deixa eu te falar, Oi. a única coisa que eu fico chateada é que, assim, ó, vou dar um exemplo do último caso que aconteceu. Antes das férias, foi passado um trabalho para entregar dia 1º de agosto, onde no grupo falou que não vai ser, não vai poder entregar depois da data. Isso. Porém, a Rafa foi entregar dia 31, não é a data, não autorizaram deixar ela entregar dia 1º, até aí tudo bem. Mas por que foi prorrogada a data para o dia 4? Quer dizer, não pode entregar antes, mas pode entregar depois? A pontuação é a mesma? Acaba desanimando o aluno. Tá. Assim, essa resposta eu não sei te dar, Fernanda, porque essa é a parte bem específica pedagógica, tá? Então, a gente tem que entender. De que disciplina que foi? Ciência, matemática, história? Eu não sei, eu tenho que olhar no grupo para ver. Eu Não, sei que tudo assim, era bem. para entregar dia 1º de agosto, e a Rafa foi entregar dia 1º, porque ela fez no mesmo dia. Eu sei que é particular, que não é para falar, mas como você falou de atividades, né? Claro, Então, não tem problema pôde não. entregar dia 31, tem que ser na data. Até aí tudo bem, mas não, no dia 1º mandou. O trabalho pode ser entregue até o dia 4. Aí eu Tá. achei meio chato, entendeu? Eu vou entender, tá? Porque eu vou ter que verificar quem foi a professora e ver com o Paulo por que ocorreu. Então, assim, entendo a sua chateação, tem sentido, né? Você não pode entregar antes, tem que entregar no dia, também não pode prorrogar. Então, tem que entender por quê. Eu peço desculpas aí e vou verificar, tá bom? Mais alguma pergunta aqui? Tá bom, obrigada por enquanto. Imagina. Professoras, Dilma, que está aqui, Ana Cláudia, Dilma, os alunos, atividades, têm feito, está tudo certinho, eles têm participado bastante. Podem me ajudar aqui, conversar com as famílias? Bom dia. Loreninha, bom dia. Bom, a minha turminha tem participado, eles fazem atividade, realizam as lições de casa, tudo certinho. Tranquilo. E não está tendo problema, né? Dilma? Não. Oi, professor. Ô, Leandro, Bom dia. foi a professora Janaína de português, tá? Acabei de ver no grupo. Tá, vou conversar com ela. Tá bom, obrigada. Oi, professor, bom dia. Bom dia a todos. A minha turminha também, Bom dia, professor, Dilma, tem tudo bem? realizado as tarefas de casa, as mamães têm ajudado, têm entregado bem certinho, tá tudo bem com a minha turminha. Tá? Perfeito. Milene está aqui? Não vi. Oi, Leandro, bom dia. Tô sim. Oi, bom dia. Bom dia a todos. Com a minha turma do 3º ano não tenho problema. Quanto da parte da manhã, quanto da parte da tarde, eles são sempre muito participativos, entregam as atividades, tarefas de casa, trabalho, não tem problema nenhum, tá tudo certinho. Tá, beleza. Miriam? Oi, Leandro. Oi, Bom dia. Bom dia, paz. Bom, em relação às 3 turmas que eu dou aula, tá tudo ok. Quando há algum problema do pai não conseguir entregar um trabalho, porque o aluno não vai, eu sou notificada. E assim, eu vou falar um pouquinho em relação ao prorrogamento da data dos trabalhos. O que aconteceu? Não sei se foi o caso da
da professora Janaína, mas pelo que a gente conversou, é mais ou menos parecido. Depois da festa que nós tivemos, a nossa festa caipira, muitos pais se programaram para um recesso, então os alunos não vieram. E o retorno, eles acreditaram que seria agora nessa segunda semana de agosto. Então, alguns pais entraram em contato conosco pedindo a nossa colaboração, em entregar o trabalho depois, explicando a situação. Alguns viajaram por motivos de doença, para visitar familiares e tudo mais. E aí, nós entramos num consenso e prorrogamos a data dos trabalhos, contudo, o conceito é um pouquinho menor dos demais que entregaram na data. Então, eu acredito que a professora Janaína também tenha sido o mesmo caso, tá? Por isso que houve esse esticamento aí de data de entrega de trabalho. Fernanda, só para você entender, tá? O que a Miriam tentou explicar é o seguinte. A gente, teve aluno que vai entregar o trabalho dia 4. A nota desse aluno não vai ter o mesmo valor da nota do aluno que entregou no dia. Então, isso aqui a gente faz bastante, isso acontece bastante no ensino médio e no Fundamental 2. Então, eu dou o trabalho para entregar dia 30. Então, vamos supor, ele vale 1 ponto. Mas o aluno entregou no dia 2, mas ele fez. Então, eu não vou também desmerecer o trabalho do aluno. Só que esse trabalho não vai valer 1 ponto para ele. Para ele vai valer 0,7, porque o compromisso de entregar na data ele não cumpriu. Então, um quesito do componente daquela nota, ele perde, tá? Isso a gente sempre faz, tá bom? Então, Não, provavelmente, é o que a Miriam disse, ela vai fazer a mesma coisa. Quem entregou na data, pode ter até a nota máxima. Quem entregou depois, também vai ter um pedaço menor. Oi? Então, também não pode entregar antes, porque não recebeu da RAP. Eu entendi o que você quer dizer, tá? Eu só estou te explicando, tá? Porque a professora já explicou o que aconteceu. Só para ser justo, até para quem entregou na data, né? É a questão do compromisso, que é uma parte educacional, que é o quê? Compromisso, responsabilidade, essas coisas. Então, a gente trabalha isso bastante. Não, tá bom. Então, vamos lá. Samira está aqui também, que eu vi. Samira. Oi, bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia, paz. Em relação às aulas de inglês, está tudo certo, tudo em ordem. Vejo participação dos alunos, entusiasmo, e não tenho o que reclamar, não, tudo certo. Tá, a Keila está aqui, eu não vi a Keila. A Bárbara tá. Bárbara, como é que estão os pequenininhos? Eu não te ouço, estou bem baixinho. Tá baixinho, né? Bom dia. Melhorou agora. Eles voltaram bem animados e quanto às lições de casa, atividades, não tem o que reclamar. Eles fazem, quando não mando, porque a gente faz algumas atividades em sala, e às vezes acabam não mandando um complemento porque ainda a gente não finalizou o que a gente estava fazendo. E eles pedem. Aí, como essa semana a gente estava voltando, a gente estava fazendo algumas atividades para retomar, que a gente trabalhou no primeiro semestre, e eles pediram, tem atenção. Eu falei, não, essa semana vai ter mais light, porque a gente está voltando. Então, isso é legal, porque os pequenos mesmo já podem, né, as atividades. E isso também é um incentivo para o futuro. Mas fora isso, tranquilo. Mas é isso. O hábito de fazer a lição de casa desde pequeno vira hábito. Quer dizer, o costume de fazer vira um hábito, né? E aí esse hábito, se a criança manter e a família incentivar, essa criança ela cria esse hábito de fazer a lição todo dia. Todo dia que ele tem, ele faz, tá? Keila viu agora que a Keila chegou. Keila, bom dia. Keila? Acho que ela não me ouviu. Tá bom, vamos continuar aqui. E depois ela me chama aqui, a gente comenta um pouquinho. Pai, tudo bem então? Tá? Em relação às atividades. Tá bem tranquilo. Vamos lá.
Bom, outro aspecto bem positivo é a participação de vocês, tá? Famílias, quando solicitado aqui pelos professores, pela coordenação. O que significa isso? É quando o coordenador ou o professor, a professora, manda um recado no grupo para o pai responder, o pai dá esse retorno. Quando o coordenador convoca o pai para vir ao colégio para conversar sobre a situação da criança, então os pais têm correspondido. Então, isso é só suporte, é só coisa positiva para a gente melhorar o aprendizado deles, né? Isso aí também as professoras podem comentar, se tem pais que... Desculpa, passou um caminhão aqui. Se tem pais que não têm participado ou se a maioria tem participado. Keila entrou de novo? Keila? Então, vamos lá. Bom, então, pais, voltando aqui. Então, a gente agradece a vocês, tá? Por participarem. Ainda, claro, como eu disse, não é 100%, mas a maioria participa. Então, a gente gostaria que todos, né, 100%, sempre dessem esse retorno. Mas, aos pouquinhos, nós vamos atingir essa meta aí. Tá bom? Outro aspecto bastante positivo são os pais que estão entregando os laudos. Quando eu falo os pais que estão entregando os laudos, são aqueles pais em que os filhos já são laudados, mas as famílias, por algum motivo, ou vergonha, ou medo, não queriam entregar esses laudos, né? Queriam esconder da escola. Então, com muita conversa, com muito convencimento, esses pais estão nos trazendo esses laudos. E com estes laudos, as professoras estão conseguindo fazer um trabalho melhor, né? Porque isso é óbvio, com o laudo a gente consegue melhorar o atendimento da criança, tá bom? Então, obrigado aí e parabéns aos pais que têm colaborado. Tudo bem? Até aqui, alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então, vamos lá. Bom, alguns aspectos que a gente precisa melhorar, tá? Quando eu falo nós, é o conjunto. Então, o primeiro deles é a entrega do Matific, tá? Nós investimos num sistema de ensino que ele propicia o aprendizado da matemática através do game. E é comprovado que o game, para essa geração, ele dá muito resultado. E eu venho conversado, né? Inclusive, eu fui no 5º ano de manhã essa semana, conversar com eles, né? E aí a professora me relatou que muitos deles não entregam. Eu não sei, assim, falar especificamente como é que estão em cada sala. Então, eu gostaria que as professoras explorassem, né? Então, vou começar pela Aninha. Né? A Aninha pode falar sobre o 2º ano, como é que está o 2º ano, eles têm entregue as atividades, não tem, como que está do Matific? Bom, a maior parte dos alunos realizam os jogos, brincam, um ou outro que não entra para jogar. Tá, e você tem passado mensagem para esses pais, né? Não. Tá. Mas eu vou passar a partir de agora. Beleza. Dilma? Oi, professor. Então, meus alunos participam bastante do Matific. Eles têm jogado, participado e eles gostam bastante. Perfeito. Eu acho que o único que não está jogando ainda é o Vicente, né? Tá. Mas eu já comuniquei já, tá? Tá bom. Que mais aqui que usa o Matific? Miriam? A Milene, depois eu te voltar na Milene. Milene? Oi, Leandro. A grande maioria utiliza, porém tem alguns alunos que estão encontrando dificuldade com senha, login, tem aluno que ainda não entrou
E eu sempre oriento eles a estar mandando mensagem para você verificar, Sim. ressignificar a senha. Mas, assim, tem alguns alunos que ainda não conseguiram entrar. Então, aí, ó, o que que acontece? Nós já estamos há 6 meses, né, Sim. de aula, e, assim, tem, como a pessoa fala, nunca entrou. Não é que o aluno entrou e não faz uma atividade, ele nunca entrou. Ou seja, provavelmente esse aluno, ele vai ter um desenvolvimento menor do que os outros. Isso é bem provável. Né? Então, assim, a gente tem que aproveitar que, assim, acredito que todos nós aqui, todos nós sem exceção, quando nós estudamos matemática, a gente não tinha esses recursos do game, né? A gente tinha mais um jogo de tabuleiro, que a maioria também não se usava muito em escola, né? Se usava mais em casa. Então, a gente tem que aproveitar que a gente tem a tecnologia a favor, né? Está na palma da mão do aluno. Então, com certeza, esses alunos, eles têm um celular, né? Então, não custa a família sentar com ele, entrar com ele, jogar lá 10, 15, 20 minutos que seja, para esse aluno praticar. Vocês vão ver, quem pratica essas atividades tem uma melhora significativa nos conteúdos de matemática. Tá? Miriam? Oi, Leandro. Então, o pessoal da manhã do primeiro ano, eles têm entrado sim. Parece que eu tenho 2 alunos que não conseguem utilizar o Matific por conta de aparelho, não tem disponível. O pai só teria o celular para disponibilizar para a criança, mas trabalha o dia inteiro e não consegue, fica com outras pessoas no período da tarde. E aí eu pedi para esses pais entrarem em contato com você para estar conversando uma outra possibilidade. Na sala de aula, eles participam muito bem. Aí nós temos os alunos do 4º e do 5º ano, que também é o mesmo caso da Milene. Por conta de login, problemas desse tipo, falam que não estão conseguindo. Eu já entrei, mas eu não consegui. Aí eu puxo o relatório, tá apontando aqui que você nunca apareceu no Matific. Na sala de aula, eles participam muito bem. Mas quando é atividade para casa que a gente lança, eles têm a dificuldade de realizar. E os pais estão cientes, viu, Leandro? Eu chamo individualmente e vou apontando essas crianças que não estão entrando. Então, ó, esse comentário da professora é importante. Então, assim, se na sala de aula eles participam, é porque há um incentivo para que o aluno pratique. Se ele não faz em casa, é porque não há esse incentivo. E em casa, para incentivar, só a família. Eu não tenho como incentivar, né, falar para o aluno, então eu posso passar. Tá? Então, pais, eu peço que vocês incentivem, porque isso dá um resultado, tá bom? Oi, Adma. Leandro, a Manuela participa do Matific, e assim, é excelente, eu acho que ajudou muito, né, esses 6 meses que ela está fazendo. Ela costuma fazer toda semana, só que às vezes tá assim, 7 atividades, 8 atividades e pula para 90, então às vezes eu acho que é muito. Ela costuma fazer todas, mas às vezes assim, a gente está terminando e aí pula para 90 atividades. Então eu acho que é muito para a criança fazer ali num curto período de tempo. Tá. O Adma, eu vou verificar o que acontece. Existem, pode ser configuração, tá? Só para você entender. Pode ser que seja configurado que o professor dá uma quantidade de atividades, depois a própria plataforma vai colocando mais. Então, conforme o aluno vai fazendo, a atividade vai jogando. Pode ser isso, tá? Vou verificar com a professora, porque o Matific, ele vai incentivar. Então, se a professora dá 5 atividades e tiver habilitado lá uma função que a plataforma pode complementar, ela vai ficar jogando. Então, pode ser que isso esteja acontecendo. Ou a gente pode até ver aqui com a professora se ela mesma está colocando essas atividades a mais. Tá bom? Oi, Leandro. Oi, Leandro. A Miriam, de novo. Peraí, só um minutinho, me dá licença. Só para deixar claro, eu mesmo usei desse recurso para a plataforma ir jogando atividades para o aluno conforme ele vai concluindo. Então, não sei se foi o caso da semana. Vai ficando mais difícil o nível, não é isso? Vai evoluindo. Exatamente, a gente tem esse campo aí que pode possibilitar essa função, e aí eu já joguei que o primeiro aninho eles podem, conforme eles vão realizando atividade, vai surgindo outras atividades. Só dou uma segurada nos outros anos, porque eu preciso ver o rendimento em sala de aula.
Tá. Oi, Milene. Leandro, o que acontece? Tem alguns alunos que não conseguem fazer atividade na semana, então eu lanço novamente. Então, eu não sei se para ela está voltando essas atividades que ela já fez. Tem aluno que não consegue cumprir, então eu vou lançando novamente. Pode ser que sejam até atividades que ela já fez, só porque eu lancei novamente por conta dos outros alunos, deve ter acumulado. Pode ser. Tá. Mas, viu, Admar, é isso, tá? Então, assim, às vezes pode ser da plataforma, pode ser essa situação, tá bom? Porque o próprio material do ângulo, ele já orienta as atividades que nós temos que fazer, tá bom? Oi, seu Diego. Tá bom, Leandro, obrigada. Porque assim, eu vejo que as atividades que vêm são dentro do que ela está estudando. Sim. Mas aí, quando a gente está acabando, ela faz assim toda semana. Aí vem 90, então acho que é muito. Falo, filha, a gente não vai dar conta disso, né? Não. A gente sabe. Mas provavelmente deve estar habilitada ou está duplicando a atividade, igual a menina disse, ou está habilitado automático, entendeu? Porque o Matific, ele trabalha por nível, né? Se você acompanha, você deve ver lá. Ele começa com atividades mais simples, aí ele vai aumentando o nível de dificuldade. Lógico, vai chegar uma hora que vai ficar mais difícil. Então, esse é o objetivo, é ir desafiando a criança, tá bom? Mas qualquer coisa, você também chama a professora e conversa com ela sobre isso. Oi, Diego, você levantou a mão? Bom dia a todos. Minha pergunta é mais direcionada à professora Miriam, que é professora do Dudu. Professora, no Matific, eu sinto que o Eduardo sente bastante dificuldade em questões de frações. Eu não, para ser sincero, eu não acompanho a apostila dele, quem acompanha mais é a mãe dele. E aí eu gostaria de saber se ele, na sala de aula, se ele apresenta essas dificuldades. Porque em questão de frações, né, divisão, multiplicação, subtração, ele vai super bem. Pelo menos quando eu faço junto com ele, eu não preciso ficar explicando muito, ou até mesmo tentando ajudar ele a responder. Agora, quando entra em questões de frações, ele tem bastante dificuldade. Oi, Diego, bom dia. É o Eduardo do primeiro ano, fundamental, né? Isso. Pode falar, Miriam. Oi, Diego, bom dia. Então, em sala de aula, nós estamos trabalhando material concreto. Eles estão vendo as frações através do material concreto. E por conta disso, essas atividades lúdicas aí do joguinho do Matific, ela foi enviada para eles começarem a se apropriar desse conteúdo. Em sala de aula, com o material concreto, e até mesmo às vezes que eu coloco no Matific, o Eduardo vai super bem, ele não me dá problema. Ele não apresenta problema, né? Então, eu acho que é o nível de dificuldade, porque o que acontece? O Matific entende assim, o aluno, ele vai passando por aquela fase, e é como o Leandro disse, o nível de dificuldade vai aumentando um pouquinho. Então, preciso estar retomando com ele, ver quais são as dificuldades que ele está apresentando no jogo, para a gente poder corrigir isso daí. É isso. Certo. Ok, obrigado pelo retorno. Imagina. Viu, pai? Assim, eu até me assustei, porque primeiro ano, frações, né? Coisas bem simples, porque esse conteúdo é mais para o terceiro, quarto ano, quinto ano, que é onde todos sofrem, né? Normal. Bom, pais, até aqui alguma... deixa eu ver se tem mais algum professor do Matific aqui. Não, né? Então, vamos lá. Bom, trazer os materiais, tá? Aí eu vou deixar as professoras falarem sobre esse ponto, porque é bem específico. O que significa? Aluno que vem para a aula e falta com material. Então, queria ver com a Aninha aí, como é que estão esses alunos, quais materiais que eles não trazem, ou se eles trazem, como é que está, Aninha? A minha turminha traz sim os materiais. Não tem problema. Até não? quando as professoras de outras disciplinas solicitam, eles levam também. Legal. Tá bom? Dilma? Oi, professor. Eles trazem sim o material. Tá tudo bem também nessa questão.
tá? Nosso problema é o 5º e 4º ano, quer ver? Vamos lá. Milene. Oi, Leandro. Eu tenho um problema com eles, questão de esquecer apostila, esquecer caderno. Tem alguns pais, eu estava conversando com uma mãe essa semana, que ela estava olhando o horário antigo e já havia trocado horário até antes das férias. Eu conversei com ela, aí a gente se ajustou. Mas é por conta disso, esquecimento de caderno no dia da aula, esquecimento de apostila, às vezes eles invertem, trocam. Então, eu sempre chamo o pai no particular e informo, olha, hoje foi tal matéria, o aluno esqueceu tal caderno, foi tal matéria, esqueceu tal caderno, então eu estou sempre informando ele, mas é só nessa questão mesmo de cadernos e apostilas. Você tentar um pouquinho quanto ao horário, verificar se está com o horário correto, porque essa mãe estava seguindo o horário antigo. É só essa questão, mas se puder enviar novamente o horário no grupo, ou eles têm também acesso no aplicativo, né? Isso, o horário estava no aplicativo, pai. Se vocês baixaram o aplicativo, lá tem um horário, tá bom? Aí depois você dá uma olhadinha, Milene, confere aí se está tudo certinho, mas acredito que está tudo atualizado. Tá, eu sempre converso com os pais, então se tem algum problema específico com o aluno, eu sempre chamo no particular e aviso. Tá. Vamos lá. Miriam, 4º e 5º anos, 1º ano, como é que estão? 1º ano, ok, material em ordem. 4º e 5º ano é a mesma ocorrência da professora Milene. Esquece caderno, esquece apostila. O pai é comunicado. Geralmente eu faço isso durante a aula, já comunico, olha, nós estamos tendo aula de tal matéria, o aluno esqueceu tal material. Porque o que acontece? Os alunos eles já são maiores e eles têm autonomia de organizar o próprio material. Então, às vezes, o aluno se atrapalha ou mesmo esquece, e alguns até tiram da bolsa para falar, pro, esqueci, então eu não tenho caderno, eu não vou fazer. Mas os pais estão cientes e a gente está organizando isso daí. Tá. E o material do Zoom? Material do Zoom com os alunos do 1º ao 3º ano não tem problema, com exceção a uma criança especificamente, mas por diversas vezes eu chamei a mãe, porque a criança aparentemente perdeu a apostila do Zoom, e a mãe está ciente desde a 2ª aula de Zoom, que a criança não tem a apostila. 4º e 5º ano é a professora Janaína que trabalha com eles, no período da manhã e da tarde, então eu não consigo te falar sobre isso, mas os demais está tudo ok. Pai, assim, a gente fala do Zoom, o que acontece? A gente fez alguns investimentos aqui na escola, no laboratório de robótica, no programa de inglês, que é bilíngue, aula todo dia, nas louças digitais. Então, assim, tudo isso é para melhorar a qualidade de ensino. Só que, se a criança não traz o material, ela não consegue fazer atividade, até porque o material do Zoom, 90% da aula é prática, é atividade lá, que vai montar, vai fazer a aula. Porém, ele tem o complemento teórico e resposta para perguntas. Porque quando ele monta, por exemplo, vou falar um robô em geral, tá? Não é simplesmente ir lá e montar o robô. Existe toda uma construção para aquele robô. Então, existem algumas perguntas que são feitas, né? Até questão de programação. E essas perguntas, elas têm que ser respondidas no caderno. Se não sabe o que vai acontecer, vai chegar no final do ano, vocês vão olhar aquele material do Zoom, as apostilas, toda vazia, e vão falar, a escola cobrou, mas não deu nada. Não, a gente dá. Inclusive, elas tiram foto, mostram, só que precisa desse complemento. E quando eles não trazem esse material para a escola, né, eles não fazem aqui com a professora e em casa acabam deixando de lado. Então, só pedir para vocês se atentarem a isso, tá bom? Então, vamos lá. Adma levantou a mão. Leandro. Oi. Oi, é a mãe da Maria Luísa. Em relação à apostila, realmente, a professora desde o início falou comigo sobre a apostila da Maria Luísa. Eu tentei procurar em casa, não achei. Eu entrei em contato com o senhor, conversei se eu poderia comprar essa apostila para ela fazer atividade. Aí o senhor falou assim, não tinha como eu comprar a apostila,
e que a professora poderia passar no caderno alguma atividade para ela. Enfim, aí fico como eu fico agora. Eu tenho uma apostila para mim comprar. A apostila do Zoom? Isso. Porque realmente eu não achei em casa. Se eu te falei que não dá para comprar, me desculpa, eu falei besteira, dá para comprar o kit separado. Entendeu? Aí sim, aí eu falei assim. Peço desculpas, Priscila, eu não sei por que eu te falei isso. Me perdoa. Tudo bem. Falei então, besteira para você. Tá? Então, todos os materiais, quando o aluno perde, é possível comprar novamente. Tá? Sim. Então, na segunda, eu vou aí eu compro o material que falta para Maria Luísa. Por isso que eu não insisti tanto, eu falei assim, mas eu já estava ciente realmente que a professora tinha falado para mim sobre esse sumiço da apostila, eu procurei e eu não consegui achar. Mas na segunda-feira, então, a gente solicita esse material para ela. Tá, me desculpa, Priscila. Realmente eu não me recordo de ter te falado isso, mas se você falou, eu devo ter falado, mas enfim. A Adma levantou a mão. Acho que ela saiu, não. Não, tô aqui. Bárbara? Oi, Leandro, bom dia. Não, na verdade, em relação aos materiais, atividades, eu só queria fazer duas perguntas. Uma em relação ao kit de leitura, né? Que as crianças têm a pastinha, que foi falado lá no começo do ano, que semanalmente eles iriam ter um livro para acompanhar e responder as perguntas, cada página de um livro específico. E aí eu queria só saber como que está sendo feito, se está sendo feito na sala, que eu olho o material do Caian todos os dias quando ele chega, para saber o que ele teve de lição, o que ele fez, o que não fez. E aí eu vejo que não está sendo assim tão semanal em relação aos livros, às leituras que ele tem que responder as questões. E também eu queria verificar sobre os materiais da robótica, que a apostila eu vejo que a professora faz na sala. Ele respondeu as questões, inclusive ontem ele me mostrou que estava respondida a apostila quase toda, completa, porém aquela caixinha do material que a gente trouxe, ele não chegou a levar. Aí vai ter alguma data específica que ele vai precisar levar? Aí como que vai funcionar? Vamos lá. Eu sei as respostas para as duas perguntas, mas eu prefiro que acho que a Miriana está mais por dentro sobre o projeto leitura do que eu, porque, se eu não me engano, eles estão fazendo na sala de aula, porque os alunos não estavam lendo o livro. A Aninha também pode falar. A Aninha está bem por dentro disso. Você pode falar, Aninha, sobre o leitura? O que estava acontecendo? Por que eles não estão levando para casa? Ou a Miriam? Então, Leandro, agora no projeto leitura, eles não levam mais a apostila para casa. Eles levam um livro, leem em casa, né? Leva uma semana para ler, e quando chega o dia do projeto leitura, a aula de projeto leitura, eles realizam na sala. Eles completam a apostila, respondem na sala de aula. Agora é assim. Mudou, não é mais em casa, é em sala. Eles só leem em casa e faz a atividade na sala de aula. Eles só levam se não concluir. Por exemplo, os meus alunos só levam para casa se eles não concluírem a atividade em sala. Para concluir e me entregar, tá bom? Eu faço assim. Eu sei que a Janaína está fazendo um pouquinho diferente. Acho que a Miriam pode explicar, né, Miriam? Sim, Leandro. Então, a Projana, ela está trabalhando. Uma semana ela faz na sala de aula com os alunos, na outra semana ela manda para casa, porque ela percebeu que grande maioria dos alunos estavam respondendo qualquer coisa. Abria, pegava uma frase aleatória e respondia para falar que tinha feito. Então, para que isso não acontecesse, ela está trabalhando dessa forma. Uma semana vai para casa, uma semana faz na sala de aula. E aí ela trabalha a leitura compartilhada, né, interpretação de texto oralmente. Ela faz um trabalho que envolve eficientemente toda a turma. Verdade. Eu sabia que era algo assim, porque eu lembro que na reunião ela comentou. Vinha a pergunta do livro, o que você achou da história? Aí a pessoa falou assim, nada. O aluno explicou nada, uma palavra só. Então, é isso que estava acontecendo. Eles não estavam respondendo. E também tinha casos, ela comentou, que os pais estavam fazendo.
Então, quando o pai faz, porque a professora, ela tem o conhecimento de entender, ela sabe onde aquele aluno é capaz. Então, quando vem uma resposta muito diferente do que aquele aluno normalmente dá, ela começou a perceber que alguns pais estavam fazendo. Então, é isso mesmo, ela mudou para fazer em sala de aula. Tá bom? Bom, e sobre o Matific, Miriam, você me corrija se eu estiver errado, porque você que está fazendo o curso lá. Aqueles kits que vem dentro, eles vão ser aplicados nesse segundo semestre, não é isso? É o Zoom, né, Leandro? Isso, do Zoom Zoom. que você quer. Matific, Isso. perdão, do Zoom, isso. Do Zoom. Então, nesse primeiro semestre, nós trabalhamos a apostila 1. Agora, no segundo semestre, nós vamos trabalhar o estojo, o estojinho e a apostila 2. Além do estojinho, nós também temos que desenvolver um projetinho com a caixa. Então, isso tudo foi uma orientação passada inicialmente quando eles receberam o material. Por isso que nós pedimos, levem para casa e guardem o material. Apenas a apostila 1 é para trazer. Foi essa orientação dada aos pais. Já fiquei sabendo que tem aluno que jogou a caixa fora, que arrebentou o estojinho. Enfim, isso daí a gente vai ter que resolver agora nesse início. Nós tivemos uma tutoria com a Águida, que é a consultora do Zoom, a semana passada, e ela orientou o quê? Professoras, as atividades que não deu tempo de vocês realizarem escrito, mas as crianças realizaram oralmente, vocês podem colocar na própria apostila, realizado oralmente. Em sala de aula, a turma respondeu oralmente, enfim. Ela também nos orientou que a prioridade do Zoom é a prática. Ela falou assim, a apostila ela tem que ser respondida assim, para apontar o que eles estão aprendendo, mas a prática é o essencial. Então, vocês foquem na prática, exijam deles a participação. Inclusive, Leandro, ela falou assim, para a gente colocar conceito de participação em cima das aulas do Zoom, porque tem uma turminha aí ou outra que às vezes fala, eu não quero fazer hoje, estou com preguiça, estou cansado, e aí só depois que o negócio está sendo desenvolvido que eles se empolgam para realizar. Tá. Pai, isso é uma coisa bem bacana. O estojo, aquela caixa, a caixa onde vem o material, ela é utilizada, tá? Dá para recortar, dá para montar uma atividade lá. Então, eles não podem jogar aquela caixa fora. E o estojinho que vem dentro, eles vão trabalhar agora. Entendeu, dona Bárbara? Ficou respondido? Sim, tudo certo. Obrigada, viu? Imagina. Oi, Amanda. Você levantou a mão, dona Amanda. Oi, Leandro. Sobre essa questão de esquecimento de material que a professora Milena mencionou, foi comigo que ela teve essa conversa. E aí eu só gostaria de sinalizar que eu sempre respondo ela prontamente. E aí eu olhei agora, até para ver aqui onde eu estou comendo bola, o aplicativo ele não está batendo com o que ela me passou. Aí só peço atualização do aplicativo porque eu acompanho por lá também. Mas é só esse ponto. Você falou horário? Isso, os horários e as matérias, né? As disciplinas versus os dias. Sim. Quando a nossa escola, quando a gente como escola fala horário, é as disciplinas que é isso mesmo. No quadro de horário. Tá bom, eu vou te pedir um favor. É um favor que eu te peço. Me manda mensagem na segunda pela manhã, lá por umas 10 horas, para que eu me lembre, e aí eu já sento com o Paulo e a gente já resolve isso, tá bom? Tá bom. E aí o meu segundo ponto é só sobre a atualização também das notas no aplicativo. Tiveram algumas provas que eles fizeram lá antes das férias e que ainda não constam nada, tá bom? Mas é isso, obrigada. Elas não foram lançadas, tá? Isso aí, eu peço desculpas a todos, porque isso aí foi um erro meu, porque eu não habilitei lá para a professora lançar, eu esqueci mesmo. Então, eu deixei habilitado para elas essa semana, eu comecei a habilitar agora. Então, elas vão lançar essa semana, inclusive a nota do simulado, tá? Que eu estou passando para elas lançarem. Então, isso aí elas não têm culpa, é uma culpa minha aí, peço desculpas por ter demorado, tá bom? Beleza? Algum pai quer perguntar alguma coisa sobre esses assuntos?
Oi, Opa, eu sou a Raquel, a mãe da Ana Luísa. Eu queria fazer uma pergunta, assim, a respeito das apostilas, né? Eu escutei que tem horários, né? Tem uns horários lá determinados dos dias que faz o uso da apostila, né? Aí o que acontece? A minha filha, todos os dias quer levar todas as apostilas. Eu falei, filha, mas tem um horário tal, né? Mas segundo ela, né? Não acredito que a professora nem tenha tido essa fala, não, a professora Milene. Que ela falou assim, não, é porque a professora tem que passar a lição de casa, e se eu não levo a apostila, eu fico sem fazer a lição de casa, né? Aí eu só queria pedir uma orientação a respeito de como realmente está funcionando, mas, assim, pelo que eu ouvi, está seguindo o horário das aulas, né? sim. O que eu oriento a senhora, conversa direto com a Milena, por quê? Porque a própria professora, Milena, me corrija se eu estiver errado, a própria professora já encaminha a apostila que ele tem que levar, ou que ele tem que trazer. Eu não sei, porque no segundo ano, a apostila, se não me engano, fica aqui na escola, não é, Ana? E você Ela que encaminha. tá no terceiro, né, a Ana Não, Luísa? do segundo ano, eu sei, é que o segundo ano, Ah, sim. do segundo ano tá ficando aqui, não tá, Aninha? E você que encaminha? Sim, eu do segundo ano, quando é a aula de matemática, eles só levam a de matemática, que é matemática e ciência juntos, né? Eles levam somente essa porque eles são pequenininhos, fica muito pesado para levar duas. Então a outra, que é português, história e geografia, fica na sala. Quando no outro dia é a outra aula, eles geralmente fazem a lição, eles não esperam a próxima aula de matemática para entregar a lição feita. Eles já trazem no outro dia, tudo Pegam antes. feitinho. Aí eles levam a de português, aí vai fazendo assim, revezando. Ô, Milene, você tá fazendo assim também? Como é que tá? Leandro, estou fazendo assim também. Por conta do esquecimento deles, eu peço para eles, no dia que eles levam a apostila, então teve aula de matemática e de ciências hoje. Eles levam a de matemática hoje e eu peço para me trazer sempre no dia seguinte. Porque às vezes, quando é no outro dia, o dia da aula, eles acabam esquecendo. Então, a gente trabalhou matemática e ciências hoje, leva hoje, traz amanhã, no outro dia fez português, história e geografia, leva. Eles estão, eu estou trabalhando de uma forma que eles estão levando apenas uma por dia para casa. Tudo bem? Peraí, não sei se eu entendi. Vamos supor, vai ter o cronograma lá da aula, né? Os horários. Aí teve aquela aula naquele dia, no dia seguinte tem que levar a apostila novamente, porque vai ter a atividade para ser corrigida, é isso, né? Aí, no caso, no dia seguinte tem que levar, desculpa, no dia seguinte tem que levar a da aula do dia e a do dia anterior, porque para corrigir a lição, é isso? Não, é assim, eles acabam que levam somente uma por dia, eles nunca levam duas. É muito Não raro levam duas. acontecer de levar duas. Eles Certo. levam, hoje nós trabalhamos história, geografia e português, então eles levam para casa de história, geografia e português. No outro dia eles já me trazem. Não trazem. Aí ela fica, eles trazem para mim para a sala porque eles já fizeram a lição, eles acabam fazendo a lição no mesmo dia. Aí eles me trazem a apostila no outro dia. No outro dia eles vão levar a outra apostila ou até mesmo a de história e geografia. Mas eles acabam levando uma só. É muito raro de acontecer de levar duas. Entendi. O único material que o aluno tem que trazer todo dia é o de inglês. Porque eles têm aula de inglês diária. Então, esse material eles têm que trazer todo dia. Inglês todos os dias. Eu acredito que até de inglês, Leandro, está ficando na escola. Eles levam somente quando tem lição de casa. Eu ia perguntar isso para a Samira. Samira, como é que você está trabalhando a questão das apostilas? Porque tem o workbook e a Student Book, né? Isso, são dois. O Student Book, ele é mais para atividades em sala de aula, né? E o Workbook seria também para casa. Mas, como teve o Workbook também, eu vou explicar uma coisa para os pais. Tem atividades de listening, ou seja, a criança tem que ouvir e fazer a lição. E teve vários problemas, né? Que tem muitos pais que não conseguiram acessar, fazer um login lá na Baltimore, né? Isso. Então, as atividades de listening do workbook, que é o de casa, eu faço com eles em sala de aula. E quando peso na mochila, uma semana sim, uma semana não,
mas a gente usa os 2 livros no decorrer da aula mesmo, na semana, para não pesar muito na mochila e não acabar esquecendo, né? Que muita criança esquece às vezes. Tá, perfeito. Mas Bárbara, em casa. como é que estão? E os pequenos? Obrigado, Samira. De nada. Eles não levam, né? Não, os pequenos eles não levam. Os pequenos ficam com a gente, as apostilas também pelo tamanho, né? Porque muitos a bolsa é pequena, não cabe dentro da bolsa. E quando a gente finaliza, eu envio para casa. E as lições de casa, quando tenho, né, que são meus alunos do jardim, eu mando a lição de casa, que é referente à apostila no envelope, e eles levam e tragam para mim normalmente. Aquele que Leandro, licença só um Oi. minutinho. Claro. Leandro, deixa eu só fazer um adendo. Alguns alunos, eles estavam levando para a escola todas as apostilas, inclusive a do primeiro semestre. Então, assim, por mais que a gente fale, nós já corrigimos, nós já finalizamos, por favor, deixe em casa. Agora esse material vai ficar em casa. Avisamos os pais, concluiu a apostila do primeiro trimestre e tal, deixar em casa. Mesmo assim, o aluno carregando as apostilas na mochila. Teve um aluno que falou assim, eu acabei de receber as apostilas novas, eu posso deixar as outras aqui na escola? Eu falei, você está com todas as apostilas na mochila? Tô. Aí eu falei assim, não, você tem que levar para sua casa, é um material que você já fez, deixa em casa. Então eu peço que os pais verifiquem também, porque tem alguns alunos que querem levar todos os materiais, e aí eles levam cadernos de artes, todos os cadernos, canetinha, fora um monte de estojo que tem dentro das mochilas, né? Fora, e aí junta com as apostilas fica um peso muito grande. Tem aluno que carrega muito peso mesmo. O objetivo do material ser separado é para que eles evitem ficar trazendo esses materiais. Até caderno, do 1º ao 5º ano, eles usam muito pouco caderno, né? Eles usam caligrafia, alguns cadernos para fazer cálculo, porque a própria apostila já possibilita resolver as atividades lá, exatamente para isso, porque eles são muito pequenos. Então, assim, e fora assim, às vezes tem aluno que ele vem com o estojo dele vem 4 kits de canetinha, 4 kits de lápis de cor, 5 borrachas. Então, não tem necessidade disso, né? E ele perde também, né? Perde e é prejuízo para os pais, depois vai ter que comprar de novo. Então, fiquem atentos ao material que seja exatamente o material necessário para aquele dia, tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa? Aqui? Bom, vamos lá. Realização da prova ângulo. Essa realização da prova ângulo é somente do 3º ano em diante, tá? Mas o que ocorre, tá? Que a gente vê. Nós temos alguns alunos que não fazem a prova ângulo, né? Faz uma prova, porque a prova são 2 dias, né? São 2 provas. Nós vamos fazer agora a prova P5 e P6, prova 5 e prova 6. E muitos pais também deixam para fazer essa prova no último dia. Então, eles têm 10 dias para realizar essa avaliação. A gente, com uma semana de antecedência, a gente passa os conteúdos, passa o acesso, passa inclusive o vídeo de como acessar. A gente pergunta às famílias se todos estão com acesso, com login, com senha, né, para que, se caso perdeu, esqueceu, entre em contato para que eu possa enviar novamente. Muitos não fazem. Aí chega, aí a prova, o último dia de prova é domingo. Aí o pai me manda mensagem no domingo, 4h da tarde, que a prova que vai acabar às 6. Só que domingo, às vezes, eu não estou com o celular do colégio. Aquele celular que vocês mandam mensagem para mim é o celular do colégio, não é o meu privado. Então, aquele celular, às vezes, no final de semana, eu nem utilizo. E aí, depois o pai fica chateado, que a escola não deu atenção. Então, assim, o que a gente precisa é que vocês se organizem. Como eles têm 10 dias para fazer essa prova, tente resolver a realização logo lá nos primeiros dias. Só deixe para o último dia se realmente aconteceu algo que não deu para a criança fazer. Senão, eu não tenho como depois reabrir essa prova para vocês, porque quem realiza essa prova é o ângulo, tá? Então, eu peço isso. E outro assunto, outro ponto importante
são pais que fazem a prova para a criança. Então, assim, quando você faz a prova para o seu filho, você não está ajudando o seu filho. Você está prejudicando o seu filho. Porque o seu filho não vai aprender aquele conteúdo, ele não aprendeu, não vai aprender, porque se a nota vem boa, a professora entende que aquele conteúdo foi assimilado, mas na verdade não foi. E aí lá na frente, você vai ver, mas ele não sabe fazer um cálculo de divisão. Ele não sabe porque o pai fez por ele. Então, na ideia da professora, ela não fez. Então, pais, uma coisa é você acompanhar, é você dar uma dica, você dar um auxílio. Outra é você fazer pela criança. E a gente percebe, tá? A gente que olha os resultados das provas, a gente percebe. Tá? Então, a gente sabe quanto tempo o aluno ficou para fazer a prova, quais alunos que erraram uma determinada questão e quais acertaram, e aí você começa a saber que às vezes é uma questão de nível muito difícil, que a porcentagem de acerto daquela questão é muito pequeno, porque é para isso mesmo, e de repente você tem uma porcentagem muito alta de acerto, então quer dizer, tem gente que está fazendo pelo aluno ali. Tá? Então, assim, eu peço que vocês auxiliem, não façam a prova por eles, tá bom? Isso acontece também na lição de casa, tá bom? A gente já pegou muita lição de casa com a letra de alguém da família, porque a gente conhece a letra do aluno, né? Tá bom? Então, pais, peço que vocês se atentem à questão do login, da senha e o prazo e que não façam a prova pela criança, tá bom? Leandro, posso fazer um comentário? Desculpa, posso fazer um comentário em relação... eu pedi para os alunos estudarem as tabuadas, porque você, como professor de matemática, me corrija se eu estiver errado, a tabuada é algo tão importante que eles vão levar toda a vida até o ensino superior. Não, você não vive, sim, você não vive. As 4 operações básicas da matemática, você não vive sem elas. Tudo que você vai fazer, as 4 vão ter. Então, é de extrema importância que todos os alunos, não vou dizer que sejam expert, tá? Mas que tenham conhecimento pleno das 4 operações. Sim, então, e aí eu pedi, né, para que os alunos estivessem estudando as tabuadas, que é de extrema importância, que eles não conseguem realizar a divisão sem saber a tabuada, a multiplicação é extremamente importante, enfim, e o conceito do que é a tabuada. E aí eu ouvi que eu sou uma professora arcaica, que eu preciso rever os meus conceitos. Mas eu estava conversando com o professor Emerson, que é o professor do ensino médio, e ele falou que ele tem uma grande dificuldade com alguns alunos que não sabem a tabuada. Então, olha só, nós vemos essa importância, e aí eu peço para os pais auxiliarem os alunos no estudo da tabuada, e eu sempre falo, não é para você ficar horas estudando a tabuada, 10 minutinhos, 5 minutinhos, todos os dias, vão fazer uma diferença enorme. Então, eu gostaria que os pais nos auxiliassem aí, porque é importantíssimo a criança, o aluno, ele ter esse conhecimento, porque ele vai levar, como o Leandro mesmo disse, para a vida inteira, né? Eu posso falar porque é minha área, né? Existem alguns conteúdos matemáticos que você tem que decorar, tá? Por mais que você conheça o conceito da multiplicação, que é a soma de parcelas iguais, tal, o aluno, infelizmente, a tabuada do 0 à tabuada do 9, ele tem que decorar. Agora, ele precisa ficar lá com a folha o dia todo decorando? Não. Todo dia, se você passar 8 cálculos de tabuada para a criança, variado, ele vai treinando, que isso fica na memória dele, fica no subconsciente dele, e uma hora ele vai pegar. A questão é que, às vezes, a criança ela só quer estudar a tabuada para aquela atividade específica, ou para aquela prova. E aí, o que acontece? Para aquele momento, ele consegue realizar. Daqui 3, 4 dias, ele já não lembra mais. Então, a tabuada, principalmente, o ideal, daí é um conselho que eu dou para os pais, vocês entram na internet e pegam 5, 6 continhas de tabuada e dá para o seu filho fazer, para ele ir fazendo. Vocês vão ver que vai demorar um bom tempo? Vai.
mas ao longo do tempo ele decora. Depois, existem outras estratégias, quando a criança vai ficando mais velha, de você ensinar alguns macetes da tabuada. Mas não dá para você ensinar esse macete para uma criança de 8 anos, 9 anos, 10 anos de idade, que ela não tem nem a maturidade. Tá? Então, assim, se vocês precisarem de dicas de como estudar, você pode pedir para a professora, pode chamar que a gente vai ajudá-los. Agora, não tem jeito. Tá? Não adianta querer fugir das 4 operações básicas da matemática, porque não tem. Eu duvido que alguém aqui fale para mim que não usa matemática em nenhum momento da sua vida. Não tem. Você tem que usar. Faz parte. Por isso que a língua portuguesa e a matemática são as disciplinas mais importantes. Então, duvido alguém, desafio alguém falar aqui que não usa matemática no seu dia a dia. Não tem como. E sempre essas 4 operações. Tá bom? Então, assim, por isso que a gente insiste bastante no Matific. Porque o Matific é uma forma dele utilizar brincando. Então, ele cria situações do dia a dia em que a criança vai ter que resolver aquele problema usando os cálculos matemáticos. Tá bom? Há uma pergunta aqui, alguma colocação? Não? Bom, integração com os professores. O que eu quero dizer aqui com integração dos professores? É o caso aí que as professoras falaram, que tem algumas famílias que elas mandam mensagem e a família não responde, ou demora muito para responder, ou quando respondeu já passou o prazo para entregar uma atividade. Então, a gente precisa, né, que vocês fiquem atentos aos grupos de WhatsApp, tá? Ao grupo, na verdade, né? Porque é lá no grupo em que a professora vai mandar algum recado. Então, ela vai falar, por exemplo, responsável pelo João, por favor, entrar em contato comigo no privado. Então, se a professora está te chamando, ela só vai te chamar se for algo importante, né? Ela não vai ficar te chamando para falar, hoje o João esqueceu o lápis de cor. Esse não é o intuito do grupo, né? O intuito é falar, hoje o João não realizou alguma atividade, hoje o João não fez a tarefa de casa, o João está com muita dificuldade naquele conteúdo, né? Então, quando a professora chama, é algo que é importante, tá? Então, peço a vocês, pais, que façam essa interação. A professora sempre vai responder, às vezes ela pode demorar um pouco para responder, porque às vezes ela está no horário de aula, ela não pode responder ali, tá? Mas é importante, essa interação, né, essa integração com o professor, tá? É necessária para o aprendizado da criança, tá bom? Uma pergunta aqui. Bom, assim como a gente viu um ponto positivo dos pais que entregaram laudos, a gente ainda tem famílias que são resistentes, né, aos conselhos da escola. Todo começo de ano aqui, a gente faz a avaliação diagnóstica, né, e faz uma análise pedagógica do aluno, né? Então, o que significa isso? Você vê se o aluno tem algum comportamento diferente, tudo. E quando as professoras percebem esse tipo de comportamento, elas encaminham para o coordenador chamar a família aqui. E aí o coordenador conversa, explica a importância e faz encaminhamento. O que acontece é que muitos pais são resistentes e dão sempre as mesmas desculpas. Ele é assim mesmo desde criança. Isso é normal. Não, pais. Quando a gente faz encaminhamento para vocês, é porque esse comportamento ele não é normal, tá? Quando a gente diz é normal, não é que ele é doido ou que ele tem algum problema, não. Mas é um comportamento que pode ser um transtorno, algum déficit, que isso pode ser corrigido. Mas, para que seja corrigido, você tem que levar num especialista, para que esse especialista nos dê um relatório mais preciso do que a criança precisa, o que a gente precisa trabalhar e como trabalhar com essa criança, para essa criança melhore de desempenho. Então, assim, nós somos chatos, a gente incomoda mesmo, porque é a nossa função, é a nossa obrigação. Mas, se a gente não contar com essa colaboração de vocês, o único prejudicado na história é o filho, é a criança.
né? Então, a criança lá na frente, ela vai ter muitas dificuldades. E aí não é por falta, não é devido à escola, é devido à falta, né, de acompanhamento da família. Então, eu peço a vocês, pais, que aqueles que o coordenador já pediu encaminhamento, que faça esse encaminhamento, né? Eu vou dar o exemplo de um aluno aqui, eu não vou dar o nome do aluno, óbvio, que ele tá indo para o 2º ano com a gente. E a gente percebeu o comportamento dele muito, muito, muito infantil, mas muito infantil para a idade dele. E a gente vem conversando com a mãe ignorava. Esse ano, a mãe resolveu levar, né, em alguns especialistas, e a mãe, assim, a criança já mudou o comportamento dela. Só esse fato de levar e já trazer. E o pai está muito feliz, né? O pai conversou comigo, né? Até falei para ele, tá vendo? Quando a gente insistiu, é porque a gente percebe. E a criança tem melhorado. Ainda tem alguns problemas, óbvio, né? A criança não vai melhorar do dia para a noite, mas ela já tem melhorado o comportamento. A professora tem conversado com a gente, né? Mas esse comportamento dele infantil evoluiu. Pouco, mas evoluiu. Mas isso é por quê? Porque a família tomou a coragem de levar a criança no especialista. Então, assim, tem resultado, né? Se vocês conversarem com as professoras aqui, a gente tem muitos alunos com transtornos, com déficits, que, ao longo do tempo, com acompanhamento, melhoram, tá? Tem mães aqui que são professoras também, que devem passar por isso, né? E podem testemunhar que esse tipo de acompanhamento faz diferença. Tá bom? Leandro, deixa eu só falar, já que está falando isso daí. Lembra que no começo do ano eu falei que a Rafa era imperativa? Que ainda você pediu um laudo para mim? Uhum. O que acontece? Ela passou no neuro, ela está fazendo tratamento, o problema dela é compulsividade e ela é muito, ansiosa. Então, por isso que eu até o momento eu não levei o laudo, porque na verdade não é só o tratamento com psicólogo. Ela vai voltar com psicólogo, tá? Só tô te falando porque você pediu um laudo para mim. E na verdade não tem laudo, porque o tratamento dela é só com psicólogo. Ela fez todos os exames que tinha que fazer, passou com vários neuros, onde os mesmos encaminhou com psicólogo. Só para controlar essa compulsividade e ansiedade dela, tá? Só para te dar um parâmetro. Mas, Fernanda, mesmo assim, o psicólogo pode emitir um relatório, entendeu? De como as professoras podem trabalhar com a Rafa, entendeu? E esse relatório, quando eu falo laudo, gente, às vezes a criança tem um laudo, vem um laudo. O laudo pode vir assim, ó, a criança não tem nenhum transtorno, mas é importante que trabalhe assim, assim, assim com ela. Entendeu? Não pode deixar, não. Isso que ajuda. Assim que ela começar a passar na psicólogo, porque onde o convênio autorizou, onde pedimos autorização, ainda não abriu agenda. Mas assim que ela começar o tratamento com psicólogo, pode deixar que eu te aviso e também eu vejo o que pode estar ajudando vocês também, porque a Rafa não para quieta, tá? Só para vocês. É tudo aqui, gente. O nosso foco é o aluno, é a criança, não são vocês, pais, não é o tio, não é a avó. O foco é a criança. Então, a gente quer o melhor desempenho para a criança. E aí a gente tem que tomar algumas providências, tá bom? Mais alguém quer fazer algum comentário aqui? Por enquanto ela não está passando na psicólogo, o que eu estou pedindo para ela quando a professora passa a lição de casa e dá tempo ainda dela fazer na sala de aula, eu estou pedindo para ela fazer na sala de aula, que assim ela não atrapalha o andamento das aulas, porque ela não para quieta e ela também conversa muito. Aí só para não prejudicar a aula mesmo, tá? Não, tudo bem. Paz, bom, outro assunto, né, que a gente precisa melhorar é a questão dos cumprimentos das famílias com as responsabilidades financeiras com o colégio, né? Desde o começo do ano, desde o final do ano passado, nós avisamos que colocaríamos uma cláusula no contrato de cancelamento por falta de pagamento, né? Após 3 meses. E, assim, infelizmente, nós tivemos que fazer aí são 12 alunos que tiveram a matrícula cancelada por falta de pagamento. Então, acho que 3 ou 4, se eu não me engano, a família veio conversar comigo, perdeu emprego, enfim, e aí fez algum acordo.
Agora, os outros são pais que, infelizmente, eu não gosto de usar essa palavra, mas são pais que são picaretas. É pai que, assim, que enrola, não paga, e aí, até você resolver o problema desses pais, a gente é a melhor pessoa do mundo. E aí, quando a gente vai lá e começa a cobrar o pai, né, aí a gente começa a ser o carrasco, ignorante, é grosso, grita, fala alto. Então, ou seja, a pessoa não aceita ser cobrada. Né? Então, veja, todos aqui trabalham, todos têm o direito de receber no dia, né? Receber por aquilo que trabalhou. Então, os meus professores, os meus colaboradores também têm, os meus fornecedores também. Então, assim, a gente não quer perder aluno, mas eu também não vou manter pai de aluno aqui que não paga a escola. Né? Eu dei exemplo na outra reunião de um pai que ficou enrolando, não pagou aqui, né? Aí foi na internet, falou mal, reclamou, o Leandro é isso, o Leandro é aquilo, não sei o quê, mas foi na outra escola e pagou à vista tudo. Então, quer dizer, não é que a pessoa não tinha dinheiro, a pessoa é picareta, entendeu? A pessoa queria ficar enrolando a escola para não pagar. E eu acho, assim, que não é justo, né? As pessoas trabalharem e receberem. A gente entende, né? Que um mês, outro mês, a pessoa tem uma dificuldade, é normal. Mas a partir do momento que esse problema que você tem passa a interferir no problema meu, que eu vou atrapalhar o meu professor, aí eu não posso deixar, né? Então, e aí tem muito pai que vem se vitimizar. Eu tenho pai que fala, mas ele é só uma criança. Você vai proibir ele de entrar na escola? Sim, mas você está constrangendo. Não estou constrangendo. Quem está constrangendo a criança é o pai que não paga. É a mãe que não paga. É ele que criou essa situação. Agora, eu não vou prejudicar o resto da escola que paga em dia em detrimento daqueles que não pagam. Não é justo, né? Então, é assim, eu já estou acostumado a pai falar que eu sou grosso, que eu sou mal educado. Não, eu sou igual aqui, eu sou igual quando eu cobro. A diferença é que quando a pessoa é cobrada no financeiro, a pessoa se sente constrangido, E se eu não der, e se o professor não começar a vir no dar aula para o seu filho, você vai gostar? Eu acredito que não. Né? Então, eu preciso que vocês tenham essa responsabilidade financeira. Quando tiver algum problema, pode me procurar. Não existe um pai nessa escola em que eu não ajudei. Nenhum. Nenhum pai pode vir aqui na reunião e falar assim, você nunca me ajudou. Eu sempre ajudei todos os pais. Só que a gente ajuda na exceção. A ajuda não pode ser a regra. Todo mês eu estou ajudando. Afinal, a gente tem contas para pagar. Né? Então, não é justo. Não é justo, não só com a escola, mas com as pessoas que aqui fazem parte. Então, peço a vocês que tenham essa responsabilidade, que tenham esse compromisso, assim como a gente tem com os filhos de vocês. E se tiver algum problema, entre em contato, vem aqui, pode vir conversar comigo, a porta vai estar sempre aberta, tá bom? Então, agradeço aí que vocês entendam essa situação, tá bom? Alguém tem alguma pergunta para fazer aqui? Não? Eu vou fazer um comentário, tá, de uma família, que já não está mais aqui, mas não vou falar o nome, mas você vê o absurdo que chega. O pai tirou a filha da escola, ficou com débito, e aí ele me ligou e falou, olha o que ele falou assim, vocês são uma escola bolsonarista. Falei, como? Falei, não, nós somos uma escola conservadora, com valores cristãos. Ele falou, eu também sou cristão, e a Bíblia diz que o cristão tem que perdoar a dívida do próximo. Né? E ela é uma criança e o senhor tem que perdoar a minha dívida. Esse é o argumento que o pai usou para não pagar a mensalidade. Então, para vocês verem, olha os absurdos que eu tenho que ouvir, que a escola é bolsonarista, e que por nós sermos cristãos, né, a visão mais cristã, a gente tem que perdoar a dívida, porque na Bíblia está escrito isso. Então, esse é só para vocês entenderem as coisas que a gente tem que, às vezes, ouvir aqui. Né? Então, não dá para a gente aturar esse tipo de argumento quando tem o débito. Né? Então, só para vocês entenderem. Assim, se eu começar a contar as histórias aqui, vocês vão se surpreender. Tudo bem? Bom, atividades por projetos. Tá? O que significa isso aqui? A gente começou a trabalhar com os alunos atividades mais práticas, isso mais do 6º ano em diante. Porém, tem algumas turminhas, 4º e 5º anos, que
nós orientamos as professoras a fazer atividades práticas, laboratório, né? Tem o jardim aqui, a hortinha. Então, a gente está incentivando que as crianças façam atividades práticas, tá? Então, vocês vão começar a ver uma mudança aí, bastante mudança em algumas turmas, tá? Vocês vão começar a ver mais atividades no laboratório, mais atividades aqui no jardim. A gente está tendo muito resultado isso no ensino médio, tá? Até nos surpreendeu. Dia dos Pais. Eu mandei enquete para vocês lá, o formulário, né? Não sei se vocês se lembram, para que a gente vai fazer o evento do Dia dos Pais. Porém, até o momento, somente 24 famílias responderam. E dessas 24, só 17 querem participar. Eu não consigo fazer um evento com menos de 30 pessoas, né? Então, eu vou reenviar esse formulário no grupo e peço que vocês respondam, tá? Se vão ou não, mesmo que não vá, mas respondam para a gente ter uma ideia aí um parâmetro para o evento. Esse evento é um evento que vai ser feito no domingo, dia 20, tá? Nossa ideia é fazer algumas atividades esportivas, algumas brincadeiras, com os pais e os alunos e os professores, e depois fazer um churrasco simples, né? Com carne, pão, vinagrete, suco, água. E aí a gente cobrou um valor de R$20 por pessoa, porque nesse caso, né, a gente está colocando alimentação, então o valor não é um valor alto, é um valor mais simbólico. Então, quem for participar, eu preciso que responda o formulário, tá? E a gente vai dar um prazo. Então, até o dia 10, dia 11, que é sexta-feira que vem, eu vou dar esse prazo para todos responderem. E aí, em cima do que a gente tiver de resposta, a gente vai ou não realizar o evento, tá bom? Uma pergunta aqui? Não? Então tá bom. Bom, para o segundo semestre, nós colocamos essas duas excursões, o Hop Hari, a Cidade da Criança. Tá? O que ocorre? O Hop Hari, ele pode ser praticamente quase todas as idades. Porém, os alunos que são pequenos, muito pequenos, até o terceiro ano, normalmente não vão nessa excursão. Normalmente a gente coloca uma outra excursão. Ano passado foi o Parque da Mônica. Esse ano a gente colocou a Cidade da Criança, que foi uma sugestão das professoras. A Cidade da Criança, ela, se eu não me engano, ela pode, alunos até 14 anos, se eu não me engano, as professoras podem me confirmar aqui. Então, tem alunos que talvez queiram ir nas duas excursões, não tem problema, tá? Se a idade dele permitir, ele pode ir nas duas excursões. Essas excursões estão programadas para outubro. Eu não sei a data exata, mas, se não estou enganado, é dia 5 e dia 11 de outubro, tá? São as duas datas que são programadas, mas eu vou confirmar para vocês. Tá? E aí nós vamos passar, na semana que vem eu já vou passar os valores e a forma de pagamento da excursão, tá bom? Uma pergunta até aqui? Bom, a Feira Cultural, tá? A Feira Cultural é um evento que nós fazemos no mês de novembro. Oi, desculpa. Eu não entendi direito sobre a excursão, desculpa. Vai ter outra excursão para a Cidade da Criança, é isso? Outra não. É uma excursão só. A outra não foi Cidade da Criança. Ah, tá, porque eles fizeram uma recentemente aí, né? Mas não foi Cidade da Criança, não. Tá? Ah, tá. E quando vai ser? A gente não repete. Eles não... A única que a gente pode repetir é o Hop Hari, que eles não tem problema. O resto a gente não repete, não. Tá? Tem a data já? Então, se eu não me engano, é 5 e 11 de outubro, tá? A gente faz a Semana da Criança ali. Só preciso confirmar com o coordenador, ele que fechou as datas. Tá, ok, então, obrigada. Bom, a Feira Cultural, pais, é um evento que a gente realiza em dezembro. Esse evento é uma atividade, é um evento que só tem atividades práticas, as crianças fazem apresentações, projetos. Todo ano, a gente pede uma colaboração, tá? O ano passado, se não me engano, foi 15 ou 20 reais. Para que é esse valor? É para a gente subsidiar o evento.
Tá? Uma parte do evento já está incluso na papelaria que vocês pagam durante o ano. Mas tem alguns materiais que a gente não tem aqui na escola. Então, por exemplo, eu preciso locar mesas para que as crianças montem as atividades, as apresentações, colocar cadeira para o teatro. A gente contrata um fotógrafo e uma pessoa para fazer vídeo, e depois mandar as fotos para vocês, né? A gente tem aí a diária do professor. Então, tem alguns custos que a gente tem nesse evento, e a gente subsidia. Além disso, também tem os custos do projeto. Então, usa cola, pistola de cola quente. Por exemplo, teve uma atividade que o aluno, eles fizeram ano passado, que são os tipos de energia, que eles tiveram que mandar fazer alguns aquários para montar. Tem sala que dá brinde no final da apresentação. Então, todos esses custos que nós fazemos aí uma previsão e diluem um valor igual para todo mundo. E há a possibilidade de fazer uma camiseta específica para aquela turma. Nós sempre fazíamos uma camiseta para toda a escola. Mas no ano passado, os pais não quiseram, acharam que ficou caro, então a gente cobrou só esse valor aí de 15 ou 20, eu não lembro agora. Tá? Porém, teve salas que cada pai gastou 60, 70. Ou seja, ficou mais caro do que tivesse pago o valor que nós havíamos cobrado no início. Tá? Então, esse ano, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos cobrar um valor mais baixo. As turmas, se quiserem fazer uma camiseta específica, podem fazer. E lembrando que essa camiseta, ela vale como uniforme depois, porque ela vem em Expo Galvão, uma foto, tema, né? Então, ela vale como uniforme, a criança não perde. Então, quem quiser fazer, faz. E aí, a gente realiza o evento. A outra mudança desse evento, nós fazíamos de sexta e sábado. Mas muitas famílias reclamaram que de sexta praticamente quase ninguém podia vir, porque trabalha, e no sábado tem muitos pais que trabalham. Então pediram se nós podíamos fazer no sábado e no domingo. Então, este ano, nós faremos no sábado e no domingo. Tá? Se eu não me engano, será na segunda semana de novembro. Depois eu vou confirmar. Tá bom? Então, o evento é muito legal. A gente tem vídeo, inclusive, na internet. Então, vocês vão ver as atividades, as crianças participam. A gente conta aí com a colaboração de vocês, tá bom? Alguma pergunta aqui? Rematrícula. Paz, a nossa próxima reunião, se eu não me engano, é dia 16 de setembro, tá? E nessa reunião nós já falaremos sobre a rematrícula. Então, assim, o que eu posso adiantar? Nós teremos pequenas mudanças para 2024, porém, mudanças significativas, tá? Não posso entrar em detalhes agora. Qual é a vantagem da rematrícula antecipada? É que aqueles pais que são adimplentes, não têm débito com a escola, eles têm alguns benefícios que a gente oferece para fazer a matrícula antecipadamente, a rematrícula antecipadamente, tá? Aqueles que têm débito com a escola, ou são pais que sempre atrasam, são inadimplentes, eles, além de não ter esses benefícios, eles correm o risco de perderem parte do desconto. Então, se você tem 10%, você vai ficar com 5%, e alguns de nós não aceitamos a rematrícula dele para o ano seguinte. Tá? Então, na próxima reunião, nós já vamos ter todas as informações sobre a rematrícula, tá bom? E sobre a formatura, tá? Nesse caso, a formatura, eu não tenho detalhes, mas eu sei que vocês podem entrar em contato com a diretora, que ela que está, ela e o coordenador, que estão coordenando aí a formatura, tá? Então, no caso é infantil e o 5º ano. E também tem a festa de final de ano que a gente faz para eles, tá bom? Pais, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Quer me questionar? Tem algo que eu não abordei que vocês queriam perguntar? Ô, Leandro, referente à formatura, na segunda já pode entrar em contato com a diretora ou tem que ir na escola? Como é que funciona? Desculpa, é que passou um ônibus aqui, eu não a ouvi. Sobre a formatura? Isso, como eu faço? Eu tenho que ir na escola, tá falando com a diretora? Faz o seguinte, como eu não tenho muitas informações, eu vou pedir para você me chamar na segunda, umas 10, 11 horas,
me lembra, que aí eu já passo para a diretora e para o coordenador, e aí, se eles já tiverem informações, eles já passam para vocês. Tá bom, combinado. Obrigada. Tá bom? Tá bom, obrigada. Leandro, boa tarde. Imagina. Oi. Bom dia, aliás. Deixa eu só confirmar, quando que é a festa do Dia dos Pais mesmo, que saiu uma escala, por isso que eu não respondi ainda. R$20 por pessoa. Não, a data. Desculpa. Dia 20 de... Agora, 20 de agosto. vai ser... Não, tranquilo. Tá bom. Porque Como eu não tinha respondi marcado antes, dia caso... 13, e eu não tinha me ligado, eu não tinha me atentado que o dia 13 era o Dia dos Pais. Isso. Aí eu mudei para o dia 20. Eu não tinha nem me atentado. Não, tranquilo. Então, depois eu respondo lá, vou participar, que eu vou estar de folga. Tá bom. Eu vou mandar de novo na segunda ou na terça, eu já mando para vocês no grupo, tá bom? Tranquilo, eu não respondi porque só saiu essa semana mesmo, mas eu respondo lá assim que sair. Obrigado. Tá bom. Mais alguém? Ô, Leandro, Oi. com relação à formatura da segunda série, no caso, não seria melhor colocar no grupo para a gente estar vendo? Porque senão vai ficar muita ligação para dona Ana. Não, é assim, eu vou perguntar para ela, e aí, normalmente, o que ela faz? Ela marca uma reunião aqui na escola, Ah, tá. tá? Ela marca para conversar, para explicar. É porque o segundo ano, na verdade, não tem formatura, tá? O segundo ano tem uma festa de final de ano. Formatura é só para o pré e para o quinto ano. Ah, ok. Entendeu? Uhum, não, tá bom, então. Mais alguém? Não? Então, pais, eu agradeço demais a participação de vocês. Gostaria que tivéssemos mais pais participando. Hoje foram só 35. A gente tem em torno aí de 130